Então, quer ser um rei absoluto? Bem, vamos começar com uma pequena introdução. Absolutismo. Que palavra, não é? Parece bastante grandiosa, não parece? E era. Essencialmente, significava que uma pessoa tomava todas as decisões. Essa pessoa era geralmente um rei, por vezes uma rainha. O seu poder era total, completo, absoluto. Ninguém os podia questionar. Nada de parlamentos chatos, nada de juízes irritantes a atrapalhar. A palavra do rei era, literalmente, lei. Imagine isso por um momento. Tudo o que lhe apetecesse, acontecia. Assustador, não? Imagine isto. Está a viver, digamos, no século XVII. O rei tem uma nova ideia. Uma ideia brilhante, ele pensa. Talvez ele queira um novo palácio. Ou uma nova guerra. Quem paga? Você, claro. Com os seus impostos. E quem luta? Bem, provavelmente você ou os seus filhos. Discorda? Má ideia. Muito má. O rei tinha formas de lidar com a dissidência, geralmente envolvendo uma notável falta de cabeça. Então a maioria das pessoas simplesmente ficava calada e pagava. Agora, como é que tudo isto surgiu? A Europa, por um tempo, estava um pouco caótica. Muitas guerras, muitos nobres a discutir. A pessoa comum só queria alguma paz, alguma ordem. Estavam cansados do caos, fartos, poderíamos dizer. A vida já era suficientemente difícil sem lutas constantes. Assim, a ideia de um líder forte emergiu. Alguém para manter todos na linha. Um pouco como um diretor de escola muito rigoroso. Este desejo por estabilidade foi fundamental. As pessoas, e até muitos nobres, começaram a pensar: talvez um governante poderoso não seja assim tão terrível. Pelo menos as coisas seriam previsíveis. Um rei forte podia impedir as brigas entre os nobres. Ele podia construir um exército forte, proteger as fronteiras. Assim, o poder do rei cresceu. E cresceu. E depois, tornou-se absoluto. Aviso de spoiler. Nem sempre foi uma solução brilhante. Não. Então, como é que estes reis justificavam todo este poder? Não era só porque eu disse. Embora houvesse muito disso, eles tinham um truque bastante inteligente na manga real. Chamava-se o direito divino dos reis. Isto significava que o próprio Deus tinha escolhido o rei. Sim, o Todo-Poderoso, diretamente, sem intermediários. O rei era o representante de Deus na terra. Então, desobedecer ao rei, isso era como desobedecer a Deus. E não quereria fazer isso, pois não? Essa coisa do direito divino era incrivelmente útil. Colocava o rei num pedestal. Quase literalmente. Ele não era apenas um tipo qualquer que herdou uma coroa. Ele era divinamente nomeado. Especial, diferente. Isso tornava muito difícil argumentar contra ele. Desafiar o rei significava desafiar a vontade de Deus. A maioria das pessoas não era suficientemente corajosa para isso. A Igreja, muitas vezes, tinha todo o gosto em apoiar esta ideia. Mantinha as coisas agradáveis e ordenadas. Para eles também. Que países realmente aderiram a este modelo absolutista? A França é o exemplo clássico, claro. A Espanha também teve os seus momentos de poder absoluto. Portugal, sob certos reis, estava lá com eles. A Rússia desenvolveu a sua própria versão muito forte. A Prússia, a Áustria, a lista continua. Estes monarcas não eram apenas figuras decorativas. Tomavam decisões, comandavam exércitos, moldaram os seus países para o bem ou para o mal. Muitas vezes ambos. Para governar estes estados absolutos, as coisas tinham de mudar. Os reis precisavam de funcionários, muitos deles. Assim, as burocracias cresceram. Os burocratas tornaram-se importantes para cobrar impostos, para fazer cumprir as leis, para espiar um pouco. E os exércitos tornaram-se forças permanentes e profissionais. Acabou a dependência dos senhores feudais e dos seus soldados a tempo parcial.
O rei precisava de soldados leais apenas a ele. Tudo isto custava dinheiro. Muito dinheiro. Adivinhe quem pagava? Sim, você de novo. Ainda. Vamos olhar para alguns dos grandes nomes do absolutismo. Luís XIV de França. O Rei Sol. Ora, aí está uma alcunha. Ele disse a famosa frase «L'État, c'est moi». O Estado sou eu. E ele não estava a brincar. Ele falava a sério. Governou por mais de 70 anos. Isso é muito tempo para ser o chefe. Ele centralizou o poder como ninguém. Os nobres? Manteve-os ocupados no seu novo palácio, distraídos com festas e regras de etiqueta tolas. Inteligente, de certa forma. Menos tempo para eles conspirarem. Falando de palácios, Versalhes. Valha-me Deus. Não era apenas uma casa. Era uma declaração. Um símbolo maciço e brilhante do seu poder e riqueza. Milhares de quartos. Jardins intermináveis. Fontes por todo o lado. Tudo concebido para impressionar e deslumbrar. E funcionava. Imagine as contas de aquecimento. Embora ele provavelmente não as pagasse. Esta era a derradeira demonstração do porquê eu posso. Enquanto o povo de França... Bem, nem todos viviam em Versalhes, nem de perto. Depois tivemos Dom João V de Portugal, o magnânimo. Ele teve sorte. O Brasil enviava navios cheios de ouro. E diamantes também. O que fazer com todo aquele dinheiro? Construir, claro, igrejas, palácios, aquedutos. O Palácio Nacional de Mafra é um excelente exemplo. Enorme. Ele também fundou uma magnífica biblioteca em Coimbra. Então, nem tudo era mau. Amava música e arte. Mas o poder era inquestionavelmente dele. Governou sem convocar as cortes, o parlamento, por anos, e na Rússia havia Pedro, o Grande. Este tipo era uma força da natureza. Literalmente grande. Em altura também, ele queria arrastar a Rússia para o mundo moderno. Quer a Rússia quisesse ou não. Viajou pela Europa, aprendeu construção naval, odontologia, todo o tipo de coisas. Depois voltou e começou a reformar. E a taxar. Construiu uma nova capital, São Petersburgo, num pântano. Muitas pessoas morreram a construí-la, mas ele conseguiu a sua janela para o Ocidente. O poder absoluto pode alcançar grandes coisas, às vezes com grandes custos. Ora, nem tudo eram palácios magníficos e florescimento cultural. Havia um lado muito significativo e desagradável. O poder absoluto, como se diz, tende a corromper. E corrompeu. Absolutamente. Chocante, eu sei. Quando uma pessoa não tem controlos, não tem equilíbrios... Bem, a natureza humana é o que é, não é? Os abusos de poder não eram apenas possíveis. Eram frequentes. Os favoritos do rei enriqueciam. Os seus inimigos, nem por isso. A justiça podia ser um pouco flexível, dependendo de quem se conhecia. Pense na censura. Isso era algo grande. Tem uma opinião que difere da do rei? É melhor guardá-la para si, ou escrevê-la num diário secreto. Publicar algo crítico era um caminho rápido para problemas. A Igreja muitas vezes ajudava com isso também, com as suas próprias listas de livros proibidos. A liberdade de expressão não era propriamente um conceito popular. Ideias que desafiavam a ordem estabelecida eram perigosas. E as ideias perigosas eram tratadas. Rapidamente. Isso torna o discurso público bastante aborrecido, não é? E os impostos? Os impostos. Gerir um Estado absoluto é caro. Todas aquelas guerras. Todos aqueles palácios. Todos aqueles burocratas. Não se pagam a si mesmos. Assim, o fardo caía muitas vezes pesadamente sobre o povo comum. Os nobres e o clero, muitas vezes isentos. Engraçado isso. Camponeses e a classe média emergente pagavam a conta. Se as colheitas falhassem ou o comércio caísse, as coisas ficavam desesperadas. Mas o rei ainda precisava do seu dinheiro para as suas guerras essenciais. Naturalmente, as pessoas nem sempre estavam satisfeitas com este arranjo.
O sofrimento era comum, a pobreza era generalizada. E, por vezes, as pessoas ficavam tão fartas que se revoltavam. Levantamentos camponeses, motins urbanos. Estes eram geralmente enfrentados com força brutal. O exército permanente do rei não era apenas para inimigos estrangeiros. Também era bastante bom a suprimir a dissidência interna. Mas a raiva fervilhava. E, por vezes, transbordava. Eventualmente, algo tinha de ceder. Depois veio o grande evento, a Revolução Francesa em 1789. Isto foi uma mudança de paradigma, uma enorme convulsão. O povo francês finalmente já não aguentava mais. Chega de pobreza. Chega de privilégios. Chega de monarquia absoluta. Invadiram a Bastilha. Escreveram novas declarações. E, eventualmente, fizeram algo bastante drástico. Levaram o seu rei, Luís XVI, a julgamento. E depois cortaram-lhe a cabeça, com uma guilhotina. Esse tipo de coisa envia uma mensagem. Esta revolução não foi apenas sobre França. As suas ideias espalharam-se como um incêndio. Liberdade, igualdade, fraternidade. Estes eram conceitos poderosos e muito anti-absolutistas. A noção de que as pessoas deveriam governar-se a si mesmas começou a ganhar terreno. Democracia, republicanismo, estas tornaram-se as novas palavras da moda. Outras monarquias na Europa ficaram muito nervosas. E com razão. O século XIX viu muitas delas caírem ou perderem o seu poder absoluto. As monarquias constitucionais tornaram-se mais comuns, onde o rei ou a rainha reina, mas não governa de facto. Mas o absolutismo morreu completamente? Nem por isso. O seu fantasma ainda paira, sabe? A ideia de um líder único e todo-poderoso, um homem forte, revelou-se bastante apelativa para alguns no século XX. Pense em vários ditadores e regimes autoritários. Podem não se ter chamado reis. Mas a concentração de poder, a falta de prestação de contas, tinha um certo sabor absolutista, não diria? A supressão da dissidência, a propaganda, o culto da personalidade. Tudo muito familiar. Então, por que nos preocuparmos em estudar este velho sistema de absolutismo? Porque compreender o poder é sempre relevante. Ver como ele foi concentrado, como foi usado e abusado. Ensina-nos sobre a governação, sobre os direitos, sobre a liberdade. Ajuda-nos a detectar os sinais de alerta, talvez. Quando demasiado poder acaba em poucas mãos. O passado tem lições, se estivermos dispostos a aprendê-las. E, esperemos, evitar repetir os piores aspectos. Afinal, ninguém quer realmente voltar a perguntar: o quão alto? Sempre. Querem?